Há precisamente muitos anos atrás, a 30 de setembro de 1514, o rei Dom Manuel outorgava uma carta de foral a Matosinhos. Trata-se de uma data crucial na história desta que é hoje uma das grandes cidades da área metropolitana do Porto. Era o reconhecimento régio da importância deste povoado. Tinha surgido na Idade Média, mas durante muito tempo era uma pequena povoação junto à foz do rio Lessa. Mas desde os finais da Idade Média, Matosinhos vinha crescendo como um povoado muito ligado às atividades marítimas, à produção de sal no estuário, à construção naval e, acima de tudo, como uma terra de afamados marinheiros e marianos envolvidos na expansão marítima dos portugueses. 500 anos depois, o foral, mas também toda a longa história de Matosinhos, é recordada numa curiosa exposição promovida pela Câmara Municipal de Matosinhos, os Tesouros de Matosinhos. A exposição 15 Tesouros de Matosinhos retrata-nos o percurso histórico deste território, com base em objetos que são valiosos, do ponto de vista histórico e patrimonial, mas, e por isso são tesouros, objetos que, regra geral, se encontram lá muito escondidos dos olhos do público. O primeiro desses objetos é um biface do Paleolítico, ou seja, um instrumento em pedra lascada, um quartzito, que data de há largas dezenas de milhares de anos. Trata-se de um dos utensílios mais antigos de que há registro na nossa região. Este biface foi recolhido num terreno que mudou imenso a sua fisionomia ao longo das últimas décadas. Ele foi recolhido nos antigos terrenos de Lessa da Palmeira, onde, a partir da década de 60, irá surgir a refinaria petrolífera. E não é um achado isolado. Nesse vasto terreno, outrora agrícola, surgiram largas dezenas de bifaces pré-históricos. Há cerca de 6.000, 7.000 anos atrás, essas antigas comunidades humanas de caçadores, nómadas, vão começar a fixar-se no território. Estávamos no Neolítico. Essas primeiras comunidades agora sedentárias irão dar origem, há cerca de 2.500 anos atrás, a um tipo de povoado muito característico aqui do norte de Portugal, os castros ou as citâneas. Mesmo junto à foz do rio Lessa, no estuário desse rio, irá surgir, naquela que é a freguesia de Guifões, um importante povoado, o Monte Castelo. Entre os muitos objetos que têm surgido nas escavações arqueológicas que desde meados do século XX aí são realizadas, há que salientar um caldeirão, uma belíssima peça metálica, que é também um dos 15 tesouros de Matosinhos. O Monte Castelo, Castro de Guifões, localizava-se no estuário do rio Lessa. Um rio que durante muitos séculos vai ser uma importante via de penetração para o interior do território. Antes dos romanos não havia estradas nesta região. E o Lessa acabava por juntar uma série de importantes castros e citâneas. E já depois do início da romanização, era também através do rio Lessa que se chegava à atual zona de Valongo, onde legiões romanas estacionavam por causa da exploração das minas de ouro. E por isso, há já 2.000 anos atrás, ali no estuário do Lessa, no Castro de Guifões, víamos surgir uma zona com uma grande vocação portuária. Nosso Porto de Leixões
mergulha as suas raízes nessa época. E as escavações no Castro de Guifões têm revelado espólio oriundo de toda a bacia do Mediterrâneo, desde locais da longínqua Turquia, do norte da África, de Itália, do sul de França. Produtos lá são recolhidos nessas intervenções arqueológicas. E entre elas abundam os vestígios de ânforas. Esta é uma ânfora produzida provavelmente no século I depois de Cristo, produzida no sul da península e era utilizada para o transporte de vinho, azeitona e azeite. Mas esta ânfora não foi recolhida no Castro de Guifões. Ela nunca lá terá chegado. A embarcação que a transportava naufragou ao largo de Leixões e só muito recentemente as redes de um barco de pesca a trouxe à superfície. Mas há muitos outros vestígios da época romana no concelho de Matosinhos. Entre eles, testemunhos da rede viária que os romanos vão implementar na região. É o caso, por exemplo, da famosa Ponte da Pedra entre Lessa de Balio e São Mamede em Festa, uma ponte que chegou até aos nossos dias e que, particularmente durante a Idade Média, foi também muito utilizada, por exemplo, pelos peregrinos que rumavam até Santiago de Compostela. Uma ponte para a Idade Média. Dos finais da Idade Média, mais precisamente dos finais do século XV, data esta magnífica escultura, uma obra de um dos grandes artistas da época, Diogo Pires o Velho. Trata-se de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e foi oferecido a Lessa da Palmeira pelo rei Afonso V. De resto, esta imagem, desde meados do século XIX, pode ser observada no interior da Igreja Paroquial de Lessa, mas, originalmente, nesse século XV, a imagem tinha sido oferecida a um convento franciscano que então se havia instalado nas margens do Lessa. O convento de Nossa Senhora da Conceição, um local que hoje conhecemos por isso mesmo como a Quinta da Conceição. Nesses finais do século XV e durante os primeiros anos do século XVI, Matosinhos é uma terra profundamente envolvida nas viagens de navegação e da expansão marítima portuguesa. Os próprios contemporâneos dessa época reconhecem Matosinhos como uma terra de importantes marinheiros, mariantes, capitães de navios. Um dos grandes nomes do Renascimento português, Dom João de Castro, em 1538, faz mesmo questão de, na dedicatória de um dos seus livros, um livro de navegação, Rota de Lisboa a Goa, ele faz questão de dedicar esse livro às gentes de Matosinhos e Lessa. Era a prova de que as pessoas desse tempo reconheciam os matosinhenses, grandes marinheiros. Marinheiros que trazem os produtos vindos das Índias, das Áfricas, dos Brasis. E entre esses produtos, alguns verdadeiramente excepcionais, peças artísticas para a elite europeia. Mas algumas dessas peças ficaram por aqui. É o caso, por exemplo, deste marfim indo-português dos inícios do século XVII, onde podemos contemplar uma temática claramente católica, o Bom Pastor, mas onde Cristo nos aparece com as pernas cruzadas à forma indiana, onde Maria Madalena aparece-nos deitada também ao modo indiano. É esta mistura de culturas e de artes em que os matosinhenses também se envolveram durante o Renascimento. A crescente importância de Matosinhos, o próprio desenvolvimento urbano da povoação, faz com que, ainda nessa primeira metade do século XVI, se tenha decidido construir uma nova igreja na povoação. Uma igreja muito mais ampla, substituindo a velha igreja medieval que até existira no lugar de Bolsas, mais no interior. Uma igreja em cuja construção se vão ver envolvidos grandes artistas e arquitetos da época, como, por exemplo, o famoso João de Roão, um dos introdutores da arquitetura renascentista no nosso país. A ele se ficará de ver também, muito provavelmente, esta escultura em pedra de Ançã de São Pedro. São Pedro, que aqui nos é representado
como um Papa do Renascimento. E encontrávamos, de facto, no Renascimento. Mas este reconhecimento da importância crescente de Matosinhos irá ter o seu corolário em 1514. O foral de Matosinhos foi de facto atribuído pelo rei Dom Manuel a 30 de setembro de 1514. Era o reconhecimento da importância deste povoado como uma terra de marinheiros, mariantes, capitães envolvidos na expansão marítima. Mas há que enquadrar este documento num outro contexto. Entre 1500 e 1520, o rei Dom Manuel irá atribuir um número muito significativo de forais, os chamados forais novos de Dom Manuel. Não nos podemos esquecer que, num curto espaço de anos, Portugal tinha-se transformado num pequeno reino, num enorme império, com terras na América, em África e na Ásia. Dom Manuel sentiu a necessidade de uma grande reorganização administrativa. E é nesse contexto que surgem, então, os forais manuelinos. Mas, no caso no caso do foral de Matosinhos, há também essa outra questão por detrás. É o reconhecimento deste povoado pela sua dinâmica e pelo seu envolvimento nas descobertas. Nessa altura, Matosinhos pertencia ao termo do Porto. E por isso, em boa verdade, o foral de Matosinhos nunca esteve em Matosinhos. Ao longo de todos estes séculos, tem estado guardado, devidamente protegido, no Arquivo Histórico Municipal do Porto. Mas agora, por estes dias, durante esta exposição, os matosinhenses podem, pela primeira vez, contemplar o seu foral. Um mar que, ao longo dos séculos, condicionou a história e as características de Matosinhos, é também o responsável, segundo uma velha lenda, por ter transportado aquele que se viria a converter no elemento mais icónico, mais simbólico de Matosinhos. O Bom Jesus de Bolsas, posteriormente conhecido como o Senhor de Matosinhos. Nesta exposição, essa famosa lenda é evocada através de uma magnífica tapeçaria produzida em 1960 pelo mestre Guilherme Camarinha, uma tapeçaria que durante muitos anos se encontrava no Salão Nobre do edifício dos Passos Conselho, na rua Brito Capelo. É uma peça magnífica que evoca não só o momento em que a imagem surge na Praia de Matosinhos, a lenda que lhe está associada relativamente ao braço que saltava do fogo e depois toda a origem da devoção à imagem sagrada que está, afinal, na gênese daquela que é uma das mais concorridas romarias do Entredouro e Minho. É óbvio que a imagem não é tão antiga quanto pretende a lenda, mas a imagem do Senhor Matosinhos não deixa de ser uma das imagens mais antigas que se conhece na Europa. É uma escultura em tamanho natural de Cristo crucificado, datada dos finais do século XII. Uma escultura que, já no século XVIII, viria a ser colocada num novo retábulo belíssimo, barroco, repleto de talha dourada, que tão bem caracteriza a Igreja de Matosinhos e é, de resto, uma das melhores peças em talha dourada existente no nosso país. Mas há muitas outras fabulosas produções em talha dourada barroca no concelho de Matosinhos. São muitas as igrejas e capelas espalhadas um pouco por todas as freguesias do concelho de Matosinhos que nos apresentam belíssima talha do século XVII e particularmente do século XVIII. Mas aqui podemos observar um outro tesouro, uma outra peça que há muitas décadas estava escondida do olhar do público. Trata-se de talha de um antigo retábulo de uma capela que, entretanto, desapareceu. A capela de Santo Amaro, sacrificada já nos inícios do século XX pela construção do Porto de Leixões. Muito recentemente, a fachada dessa capela foi reconstruída junto à Ponte Móvel e ao mercado de Matosinhos. E agora,
na exposição Tesouros de Matosinhos, podemos também observar o pormenor do seu fabuloso retábulo em talha policromada. E esta é a verdadeira chave do tesouro. Uma peça em ouro, em filigrana. Uma chave com a qual, a 8 de dezembro de 1840, a Rainha Dona Maria II fechou um pequeno cofrezinho que foi colocado por ela debaixo da primeira pedra do monumento à memória do desembarque de seu pai, Dom Pedro IV, na praia de Pampelido. E é por causa do monumento à memória desse desembarque que a praia se passou a chamar a Praia da Memória. Um desembarque que tinha marcado o definitivo fim do absolutismo no nosso país e o triunfo do liberalismo. Mas o que guardava esse cofre? Enfim, o discurso que a rainha aí proferiu e algumas moedas de ouro. A chave foi entregue ao Presidente da Câmara e até hoje os presidentes da Câmara Municipal de Matosinhos são os guardiões da chave do cofre. Isto se encontra debaixo do obelisco da memória. Este é um escafandro que foi utilizado nas obras de construção do Porto de Leixões, a maior obra de engenharia realizada no nosso país no século XIX. E se há uma povoação que mudou radicalmente a sua fisionomia, fruto da industrialização, e neste caso de uma intervenção portuária no nosso país, essa povoação foi Matosinhos. As transformações urbanas foram profundas. Todo a antiga foz e estuário do Lessa desaparecem. Ruas inteiras, quarteirões, igrejas, mercados, as 5 pontes que ligavam Matosinhos a Lessa, jardins. É uma obra que se prolonga durante o século XX, com a abertura das docas, a doca número 1, a doca número 2. Nesta exposição, uma fotografia de 1935 elucida bem do retirar das imensas toneladas de terras e areias para se abrir a doca número 2. Terras e areias que, através de carris, foram transportadas mais para norte, dando origem a hoje a uma praia famosa, cuja designação tem tudo a ver com isto, a Praia do Aterro. A construção do Porto de Leixões, por um lado, e a grande disponibilidade de espaço que se estendia a sul de Matosinhos, entre a velha vila e a cidade do Porto, fazem com que, nos finais do século XIX, o areal do Prado, essa extensão da praia de Matosinhos, seja vista como um local estratégico, um local que poderá ter uma forte articulação com os dois portos, a cidade do Porto e o Porto de Leixões. E então, em 1887, é projetado para esse vasto areal aquilo que virá a ser um verdadeiro parque industrial, com uma grande visão de futuro, uma malha ortogonal, avenidas largas, retilíneas, grandes quarteirões, são pensados para que aí se fixe a indústria, dando origem àquilo que nós hoje conhecemos como Matosinhos Sul. E durante as décadas seguintes, a indústria vai-se aí fixar de uma forma muito significativa, em grande parte ligada à indústria conserveira. Mas, curiosamente, a primeira grande unidade industrial a fixar-se em Matosinhos Sul será um gigantesco armazém de vinhos dos Meneres e Companhia. Trata-se da Real Vinícola, uma empresa que aposta também, de alguma forma agressiva, do ponto de vista publicitário, editando cartazes, calendários, postais. Na entrada da fábrica, um belíssimo painel publicitário dava conta das belíssimas produções dos Meneres que, a partir de Matosinhos Sul e via Porto de Leixões, eram exportados para todo o mundo. Gente do Mar, de Augusto Gomes,
É a verdadeira Mona Lisa de Matosinhos, um dos quadros mais icónicos, representando, na sua corrente neorrealista, os pescadores. Os pescadores que, a partir da construção do Porto de Leixões nos finais do século XIX, vão, com efeito, passar a ser também uma marca emblemática de Matosinhos. É certo que, desde épocas muito recuadas, existia pescadores na foz do rio Lessa, mas é as condições de segurança do Porto de Leixões e, por outro lado, a fixação da indústria conserveira que faz com que, a partir do final do século XIX, pescadores de toda a costa portuguesa se venham fixar em Leixões. Quando chegamos a meados do século XX, Matosinhos é não só o maior porto de pesca do país, como é também o maior porto sardinheiro do mundo. Em nenhum outro local do planeta se captura e se vende tanta sardinha como em Matosinhos. A produção de conserva de peixe está bem documentada em Matosinhos desde a época romana e no século XIX são famosas os armazéns de Salga. Mas é só em 1899 que surge a primeira fábrica moderna de conservas, em lata, em óleo, a Real Fábrica de Conservas de Matosinhos. Real porque tinha o exclusivo de fornecer conservas à despensa real, a fábrica Lopes Coelho Dias. Mas nas décadas seguintes, eles se iam multiplicar, nomeadamente na área desértica de Matosinhos Sul, para onde tinha sido previsto aquele parque industrial, vão, dizia-vos, multiplicar-se as fábricas de conserva. Quando atingem o seu apogeu durante a Segunda Guerra Mundial, são 50 as fábricas a elaborar em Matosinhos, empregando milhares de operários. A indústria conserveira é indiscutivelmente uma das marcas da história de Matosinhos e algumas das suas velhas máquinas são também testemunhos dessa época e verdadeiros tesouros da memória e da identidade matosinhense. Além da pesca e da indústria conserveira, o século XX fica também indissociavelmente ligado a Matosinhos pela arquitetura contemporânea. Não nos podemos esquecer que aquele que é o mais conhecido e premiado dos arquitetos portugueses, Álvaro Siza Vieira, é natural de Matosinhos e que aqui irá conceber e materializar alguns dos seus primeiros e mais famosos projetos, como a Casa de Chá da Boa Nova ou a Piscina das Marés, de que aqui podemos contemplar a maquete. Mas, ainda nos anos 50 e 60, Matosinhos fica também associado a algumas das obras primordiais da Escola de Arquitetura do Porto, de Fernando Távora, ou já nos finais do século XX, edifícios emblemáticos, como o edifício dos Passos Conselho de Alcino Soutinho, ou mais recentemente a intervenção na Marginal de Eduardo Souto Moura. Matosinhos sempre foi, ao longo dos séculos, uma terra de grande modernidade e no século XX e nos inícios do XXI, a arquitetura contemporânea veio sublinhar isso mesmo. Percorremos os 15 objetos, os 15 tesouros que nos ilustraram a história de Matosinhos, mas a exposição ainda não terminou. Há um outro espaço onde 15 outros tesouros, evocando outras tantas personalidades ligadas a Matosinhos, são aqui retratadas através de outros tantos objetos. Gente que nas mais diferentes áreas, das ciências às artes, da política à religião, se evidenciaram. Gente de Matosinhos que marcaram o panorama não só deste território, mas a nível nacional. Desde Frei Estevão Vasques Pimentel, o balio responsável pela construção de uma das primeiras grandes igrejas góticas do nosso país, o Mosteiro de Lessa do Balio, até à recém-falecida escultora Irene Vilar, que nos deixou obras-primas no Porto, em Matosinhos,
em Bruxelas, em São Paulo. Pelo meio, são também evocados personalidades como os irmãos Passos José e Passos Manuel, que marcam a política liberal do século XIX, o cientista, pensador e pedagogo Abel Salazar, a poetisa Flor Bela Espanca, a violoncelista Guilhermina Sugia, o professor Oscar Lopes, com uma das suas histórias da literatura portuguesa totalmente anotada pelo seu próprio punho. Enfim, motivos acrescidos para vir visitar estes tesouros de Matosinhos, expostos na Galeria Nave dos Passos Conselho, até ao final de fevereiro. E o que dizer desta interessantíssima caixa de esmolas da obra do Padre Grilo? Bom, isso são já outros factos, quiçá outras lendas e, seguramente, futuros caminhos da história.